E aí, devs, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre um pattern muito massa para melhorar o nosso código e deixar ele mais organizado, que é o Repository Pattern, ele que é muito visto dentro do DDD. E a gente vai aplicar ele aqui dentro de um projetinho e fazer esse Repository Pattern funcionar direito na nossa aplicação. E o que esse Repository Pattern ele veio resolver? Basicamente, a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse controller que a gente criou na aula passada sobre Prisma, esse cara a gente consegue enxergar nele duas responsabilidades, que é receber a requisição do nosso usuário, ou seja, o que ele quer passar para criar um usuário nesse caso, e a gente tem a conexão com o banco, que é esse cara que vai estar lá criando de fato um usuário no banco. Então, a ideia do Repository Pattern é a gente separar esses caras. E junto com isso a gente vai aplicar outro pattern legal, que é o pattern de services, que a gente vai criar um serviço para essa criação de usuário. Então a gente vai separar tanto a conexão com o banco, tanto a regra de negócio da aplicação. Então a gente vai deixar esses dois bem claros e separados dentro da nossa aplicação aqui bonitona. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser vir aqui e criar uma pastinha de repositories. E aqui a gente pode criar um repositório. E o que é um repositório? É basicamente o cara que vai estar conversando com o banco de dados. Então é ele que vai ter, por exemplo, uma rota de create, um método de create, um método de find by user, enfim, ele que vai ter os métodos que vão estar buscando lá dentro do banco de dados. Então a gente vai vir aqui nesse repositories e vai criar um users repository. Opa, vou botar o ponto .ts aqui também. Então vamos começar a criar esse cara aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe que depois a gente vai usar ela. Então primeiro vamos criar esse cara aqui. Então eu vou criar a classe de users repository. Show. E aqui dentro eu vou criar os meus métodos que vão fazer a conexão com o banco, que vão fazer essas chamadas lá dentro do banco. Vamos começar abstraindo esse database user create aqui. Então eu vou criar um método aqui, pode ser public async, porque ele vai demorar um tempo para executar, então ele tem que ser assíncrono, e ele vai receber um create. E esse método create, a gente vai precisar das informações para criar um usuário, que no nosso caso é name, que vai ser uma string, e e-mail, que também é uma string. Opa. E agora o que a gente vai passar? A gente vai passar o valor que esse cara vai retornar, que nesse caso ele vai ser o quê? Ele vai retornar uma promise. E por que uma promise? Porque ele vai demorar um tempo para executar isso. Então, sempre que demora esse tempo, no JavaScript a gente vê isso como uma promise. Ele vai tornar uma promise que dentro vai ter um user, que a gente vai pegar lá do Prisma Client. Então, a gente consegue importar essa tipagem lá dentro do Prisma. Então, bora lá. A gente já tendo a tipagem que ele vai retornar, a gente já pode executar essa criação. Então, a gente pode vir aqui, const user é igual. E a gente pega todo esse wait, database, user create que a gente fez e pode colar lá bonitão. Então vamos pegar esse cara aqui e jogar aqui dentro. Mas a gente não tem importado o nosso database, então vamos importar ele. Show, a gente já está fazendo uma criação e a gente vai retornar o nosso usuário. Beleza, a gente já criou o nosso repositório de criação. Então a gente vai ter que usar ele em algum lugar. Eu vou exportar nossa classe. Então vamos exportar users repository. E a gente vai usar ele em outro lugar. A gente não vai usar ele dentro do controller. A gente vai criar um service que vai receber esse cara. E como que vai ser isso? A gente vai vir aqui. Eu vou criar uma pastinha chamada services. E aqui dentro eu vou criar um create user service.ts. E esse aqui que vai ser o cara que ele vai estar fazendo a nossa criação de usuário. Aqui que vai estar toda a regra de negócio desse método de criação de usuário. Então vamos criar aqui uma classe também. Opa, class. Create user service. E aqui dentro a gente vai adicionar no nosso constructor, a gente vai adicionar o nosso repositório, que é aqui que a gente vai estar utilizando ele. Então ele vai receber um private users repository. E esse vai ser o repositório que ele vai estar recebendo. Aqui deu erro, vamos ver. E a gente vai passar uma tipagem de N para ele por enquanto. Depois a gente vai corrigir isso aqui para ficar melhor como a gente está fazendo. E aqui a gente vai criar um método execute. E por que execute? Porque o nosso próprio nome da nossa classe já está dizendo o que esse método faz. A gente não precisa criar um método create aqui. A gente pode usar o nome padrão, que nesse caso vai ser execute. Então, beleza. Agora, antes da gente criar o nosso método, vamos vir aqui no nosso controller e vamos chamar esse service que vai ter nossa regra de negócio. Então, a gente vai instanciar aqui const user, que vai ser igual new create user service. E esse cara vai estar recebendo o nosso repositório. Então a gente vai importar o nosso users repository e passar aqui dentro
para esse nosso repositório aqui. Então, a gente vai instanciar o nosso repositório. Show! A gente já vai estar adicionando aqui o nosso repositório de usuário. Então, beleza. Agora, a gente já está criando o nosso serviço e a gente pode chamar esse cara aqui de create user. Create user aqui. E a gente vai chamar o método execute desse cara. Então, a gente vai chamar create user.execute. Então, esse cara vai ser o usuário que a gente vai retornar. E show, a gente já tem o nosso método execute aqui. Então, vamos dar um aqui e dar um await, porque esse cara vai ser assíncrono. E aqui a gente está passando o execute. E nesse cara a gente pode receber as propriedades que a gente precisa. Nesse caso vai ser name, que vai ser uma string, e o e-mail, que também vai ser uma string. E agora, show, a gente vai ter que passar agora para esse método execute os valores, name e e-mail, que a gente pediu lá no nosso service. E agora, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável user igual await this.usersRepository.create e a gente vai passar aqui o name e o e-mail e vai retornar o usuário. Então, olha a responsabilidade que esse service tem. Só pegar o nosso repositório que está lá fazendo a regra que ele faz, ou seja, a gente não tem regra de banco aqui dentro. A gente só está chamando o repositório e retornando aqui o nosso usuário de fato. Então, agora a gente já tem algo bem mais organizado aqui. Então, eu vou dar aqui um yarn dev para rodar aqui o servidor, para a gente testar se isso aqui vai estar funcionando mesmo. Vou aproveitar e já abrir aqui o Insomnia. Então, aqui, eu vou vir aqui no Insomnia e vou criar uma rotinha aqui para a gente testar. Então, eu vou criar aqui uma request collection. Aqui, não, vocês não estão vendo ainda. E aqui eu vou criar uma rota de create user. E a rota da criação ali de usuários. Então, beleza, vai ser JSON. A gente vai adicionar aqui a rota http localhost 3333, que é a rota que a gente está rodando. E eu vou enviar o name, que vai ser Eric, pode ser. E o e-mail, que vai ser, pode ser teste@gmail.com. Então a gente já tem enviando aqui os nossos valores. E a rota é /user. Então a gente pode chamar esse cara para ver se toda essa abstração que a gente fez para melhorar o nosso código ainda vai estar funcionando ele. Ele ainda vai estar funcionando no nosso código. Vamos esperar aqui rodar. Ele ainda não rodou. Ele não encontrou o Create User Service. Vamos ver o que está acontecendo? Ah, tá, porque eu não estou exportando o nosso Create User Service. Então vamos dar um export no Create User Service. E a gente vai instanciar. Vamos dar um export nele aqui. Show. Agora já estamos exportando ele. E agora a gente pode importar o nosso Create User Service daqui. Agora ele vai estar entendendo o nosso service que a gente acabou de criar. Show, Server Started. A gente pode vir aqui no nosso Insomnia, chamar. E a gente já fez a criação do nosso usuário. E olha que simples. A gente separou muito bem aonde que vai estar as regras do nosso banco de dados, onde ele vai estar criando tudo aquilo. E aonde de fato vai estar a nossa regra de negócio. Porque aqui, por exemplo, se o usuário não existir, se user não existir, eu posso estourar um erro para a pessoa. Então, assim, a gente pode organizar melhor onde que vai estar a regra de negócio da aplicação e onde que vai estar a conexão com o banco, onde vai estar conversando com o banco de dados, deixando muito mais fácil de dar manutenção num código assim. Então, bora fazer isso também para o nosso Find User Controller. Então, agora, a gente só precisa vir aqui no nosso Users Repository. Eu vou duplicar esse método aqui. Eu vou botar aqui um Find User. Não, Find pode ser. E o que o Find User recebe? Ele recebe um ID. Já vou copiar esse método aqui. Vamos colocar aqui no User Repository. Show, a gente já está passando aqui. Esse cara vai retornar um usuário. E a gente vai ter que receber um ID que vai ser um number. Agora, a gente já está retornando ele aqui. E ele vai ter que retornar uma promise user também. Vamos ver o que deu de problema aqui de tipagem. User ou null. Porque esse valor ele pode encontrar ou não o usuário. Então, a gente tem que passar um ou nulo também. Então, a gente já criou outro método que vai conectar com o banco. Aqui, por enquanto, a gente vai manter assim. E a gente vai criar o nosso service. A gente vai criar o nosso find user service.ts. Vou até copiar do nosso create user service. Vamos colar aqui. Show. Agora, a gente pode trocar o nome aqui. Find user service. O método execute também. Ele também vai receber o users repository. A única coisa que vai mudar é o que vai estar dentro do execute. Ele vai ter que receber um ID, que vai ser um number. E agora, aqui no Find User Controller, a gente já pode editar para a maneira que a gente quer. Então, eu vou até copiar aqui do Create User Controller, que vai ser bem parecido. Vamos colar aqui dentro. Show. O que vai mudar é que a gente vai chamar outro service, que vai ser o Find User Service. Ele vai receber também o Users Repository, que nem a gente está passando aqui. Show.
Beleza. E o nosso execute vai ser um pouco diferente, porque ele vai receber um ID ao invés daqueles outros valores. Então eu vou passar o ID, que vai receber o nosso ID em number. Então aqui, opa, ele não tá entendendo? Show, ele tá recebendo um ID. Só que ele tá reclamando que ele tá recebendo um valor com o tipo errado. Então o que a gente vai fazer? Na verdade a gente vai receber um ID que vai ser do tipo string inicialmente. Beleza, então a gente vai receber um string e vai estar enviando o nosso ID. E a gente envia como string porque esse perms, ele de fato vai ser a rota da aplicação. Então ele vai enviar como string isso. Então beleza, a gente já está enviando para o nosso service que a gente criou. Só vou mudar esse nome aqui para findUser. Show, bonitão. Agora no nosso service, e lá que a gente vai fazer a nossa chamada para o nosso repositório. Então a gente pode criar aqui um const user igual await this.usersRepository.find, que é o nome do método que a gente criou. E a gente vai enviar um ID e vai ser um number. A gente vai passar por volta dele um number, porque ele tem que ser numérico esse valor. E a gente vai estar retornando o nosso usuário. Então vocês podem ver que a gente só está chamando um método diferente do repositório, sendo que aqui eu podia chamar um create da maneira que eu quisesse. E a regra de negócio ia estar longe dessa classe aqui. Ia estar lá dentro do repositório, que lá sim vai ter todas essas regras do banco de dados. Então beleza, vamos testar se isso aqui está funcionando mesmo, se não é baboseira. Então eu vou criar aqui uma rota findUser. Esse cara eu vou até copiar a rota e vou passar o ID 4, que é o que a gente acabou de criar. E ele já está encontrando um usuário aqui bonitão pra gente. Então a gente já está fazendo as rotas funcionarem com toda uma estrutura muito melhor para se trabalhar. Então digamos que eu quero editar minha regra de negócio. Eu só tenho que ir lá no meu service e aqui dentro criar. Digamos que quando não foi encontrado um usuário, por exemplo, não encontrar o usuário, eu vou dar um throw num error user not found, por exemplo. Então a gente já consegue fazer toda a regra de negócio dentro do nosso service. Que não vai ter nenhuma regra de banco aqui dentro dele. Isso tudo vai estar sendo feito lá no nosso repositório. Porque o nosso service, ele nem sabe que a gente está usando Prisma, se a gente está usando TypeORM, Sequelize. Ele só simplesmente vai executar esse método do Users Repository. A gente pode até executar aqui com um usuário que não existe. Aqui. E ele já deu um throw aqui no terminal User Not Found. Então a gente já consegue fazer tudo isso muito maneiro. Mas a gente tem um probleminha ainda do TypeScript, de uma tipagem que a gente não passou, porque a gente não tem uma tipagem para o nosso repositório aqui. Então vamos criar uma tipagem para ele. Eu vou criar aqui no meu repository, eu vou criar uma pastinha de interfaces, pode ser, que a gente vai criar uma interface que vai dizer quais métodos essa classe vai implementar. Ou seja, ela vai ter o método create, ela vai ter o método findUser. A gente vai estar dizendo isso aqui para ela. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma interface para ela entender o que a gente quer fazer, o que o nosso repositório vai poder fazer. Então, eu vou criar aqui uma interface e users repository. Opa, esqueci de colocar o ponto .ts. Show. Então, a gente vai dar um export interface e users repository. E aqui dentro a gente vai colocar os métodos que vão estar sendo usados dentro do nosso repositório. Então, aqui a gente vai criar um método create, que ele vai receber o name, que é uma string, o e-mail, que é uma string, e vai retornar um promise user. Show, já temos nosso primeiro método. O outro que a gente vai criar vai ser o find, e vai receber um ID, que é uma string, que é um number na realidade, e vai retornar um promise user, user, ou, vou até copiar daqui, ou nulo, que ele pode retornar nulo também, como é uma busca, né? E agora, aqui no Users Repository, a gente vai dar um implements, ou seja, qual interface essa classe implementa. Então, a gente vai importar o Users Repository, e essa classe vai implementar os métodos dessa interface que a gente criou. A gente pode até excluir o método find aqui, e olha o que vai acontecer. Ele já vai reclamar. Olha, essa classe não está implementando corretamente essa interface que tu criou. A propriedade find não foi encontrada, ou seja, a gente não tem esse método. A gente pode até vir aqui, ó, dar um quick fix, implement interface. E ele vai criar o método do mesmo jeito que a gente colocou lá na nossa interface. Eu vou dar um Ctrl Z, porque a gente já tem aqui implementado, né? E agora, nos nossos services, ao invés de a gente colocar N, a gente vai colocar users repository. E a gente coloca esse i na frente para dizer que é uma interface, só para uma maneira mais simples de dizer. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode dar um this.usersRepository, e a gente já tem todos os métodos que a gente tem no nosso repositório, create e find.
E aqui dentro a gente já pode ver, ele recebe um name, que é uma string, e um e-mail, que é uma string. O que facilita demais quando a gente está trabalhando com vários desenvolvedores. Então isso é realmente muito bom e uma ótima prática de se estar usando. E da mesma maneira a gente vai fazer no Find User. A gente vai adicionar o e-users repository, que vai funcionar da mesma maneira. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês, era mais essa organização que a gente pode ter dentro dos nossos códigos, deixando muito mais fácil de fazer manutenção nesses códigos. Mas antes de terminar aqui, gente, eu queria mostrar para vocês a nossa plataforma, que é a nossa plataforma de ensino aqui da Omni Labs. E dentro dela a gente já tem um treinamento gratuito para quem quer começar na área de programação. Então aqui a gente já tem vários módulos de versionamento de código, a gente tem Node.js, React, vários treinamentos. Então se você conhecer alguém que quer começar na área, indica para ela que tem bastante conteúdo aqui completamente gratuito. Aqui a gente tem várias aulas aqui que vocês podem fazer totalmente gratuitamente. Só acessar app.omnilabs.dev ou acessar o link que está aí na descrição. Então é isso, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, é isso. Valeu gente, até a próxima, falou!